aqui na Rádio e TV Tudo Praia Grande Litoral com o programa Insights com Dani Dutti. Eu, Dani Dutti, te desejo um ótimo programa com muitos insights e percepções. Hoje com um tema de bastante relevância, porque afinal, quem não tem um sono muito bom, será que se sente ativo? Não? Será que tem pessoas que têm vantagem ou desvantagem? Vai falar um pouquinho sobre a sua predisponibilidade para fazer exercício, educação física e o que o seu sono tem a ver com isso. Quem assistiu o vídeo deu um pouquinho de risada, que às vezes a gente acorda meio assim, será que acorda meio disposto ou não? Sejam bem-vindos ao programa, vocês que estão aí. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Já deixem suas dúvidas, comentários, porque realmente todo mundo tem um porém nessa questão, ou todo mundo é animado. Já podemos marcar agora uma aula com o professor Júnior, que eu vou chamar ele agora para cá, que ele é fera nesse tema. Querido, bem-vindo ao programa. Natal, o microfone dele, por favor, ative-nos. Júnior, bem-vindo por estar, obrigado por estar aqui, por ter aceito o meu convite. Gente, o Júnior é incrível, incrível. Ele é profissional da área de educação física, personal, já fez a Dani se movimentar várias vezes. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por estar aqui, querido. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Dani. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Espero esclarecer algumas dúvidas relacionadas a exercício físico. A gente vai focar hoje falando sobre sono, sobre ciclo circadiano. São algumas coisas que estão envolvidas e eu espero poder ajudar vocês. Ai, que lindo. Gil, como que você veio parar nessa área? Conta um pouquinho pra gente. Ou foi, É, a pessoa já então, tinha pré-disponibilidade, falou, quero ser personal. Como que foi? eu trabalhei num lugar, né? Foi onde que eu conheci a Dani, no Espaço Ser Vivo. Eu não tinha intenção relacionada a trabalhar com o público. O meu público hoje é um público especial. Eu trato com pessoas é, de, com diabetes, hipertensão. Eu digo assim, quanto pior a pessoa estiver, né, o seu quadro, melhor vai ser para mim. Eu gosto bastante de trabalhar com essas pessoas. Eu acho interessante e trazer esse quadro faz com que as pessoas elas tenham uma debilidade de não realizar exercícios físicos, né? E eu gosto de trabalhar especificamente com pessoas que não gostam de fazer exercício. Esse é o meu público. E eu acho isso bem Entendi. interessante de trabalhar, porque é difícil, tem todas as questões envolvidas ali, né? Então, conforme eu vinha trabalhando com esse público, eu comecei a me apaixonar, eu comecei a gostar mesmo de trabalhar com essas pessoas. E entender o porquê que as pessoas não gostam de fazer exercício, para mim, é o meu ponto principal. Eu gosto de aprender e ver como que as pessoas se comportam com isso, né? E meu papel aqui como profissional de educação física é transformar as pessoas, fazer com que as pessoas comecem a realizar exercício físico. Ai, gente, é muito amor, né? Eu falo que é muita dedicação. Realmente acolher as pessoas que não têm tanto ânimo, Exatamente. ou que estão debilitadas, ou que estão com alguma questão aí. Seria uma desculpa, até uma, né? Tá para mim, e você acolhe, manda, né? Manda a pessoa ficar aí ativa, cuida dela com muito amor. Que lindo. Parabéns por essa escolha, Obrigado, né? Dani. Obrigado. Eu acho o mundo precisa de pessoas realmente que acolham todos os nichos, né? E você escolheu um bem especial. Ô, Sérgio aí, ó, falando com a gente. Ó, o Serjão! Obrigada, gente, pela presença de todos. Gente, deixem suas dúvidas, a gente vai entrar agora no tema. Júnior, vamos lá. Eu queria entender uma coisa. O que que o sono tem a ver com a nossa sensação de estar ativo, de não estar ativo? Tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que dormem menos, tem pessoas que falam assim, eu dormi pouco, eu tô bem. Tem pessoas que eu dormi mais. Como que a gente se entende dentro de tudo isso? Conte pra gente. Tá ok. Esse assunto é um assunto bem complexo. Na realidade, se a gente fosse resumir ele aqui, acho que não daria tempo para a gente falar tudo dele, porque ele é bem amplo, bem complexo, e pensar principalmente na questão subjetiva. Quando a gente fala de sono, quando a gente fala de cronobiotipo, a gente tem que pensar também junto com sua subjetividade. Como que eu me comporto? Porque tudo que a gente é hoje, ela é formada por nossas questões genéticas e as nossas questões ambientais. Essas duas coisas fazem com que seja você hoje em dia, né? E quando a gente fala de sono, sono é pensar em uma tríade. Pensa comigo uma tríade Ok. de exercício, comida,
suas refeições e o sono. Geralmente, quando a gente pensa em bem-estar, a gente pensa muito em comer bem e fazer exercício. A gente meio que desclassifica o sono. O sono é uma tríade, a gente precisa dele para a gente sobreviver. Sendo que quando a gente priva de sono, o que acontece com a gente? A gente começa a ficar um pouco mais debilitado, muda a característica de humor, e aí futuramente pode até trazer doenças e tudo mais. Então o sono ele tem extrema importância para a gente. Então é interessante a gente entender como funciona o nosso corpo, como o nosso corpo funciona, para que a gente possa fazer os exercícios no horário correto, em um horário correto, que seja mais gratificante para você. E aí a gente vai começar a discutir isso hoje, agora, né? A gente vai começar a entender como o seu corpo funciona para que a gente possa entregar o exercício da melhor forma, mais qualitativa para os nossos alunos, né? Ah, então não é qualquer hora, assim, eu quero fazer exercícios 7 horas da manhã. Mas aí eu fico procrastinando, porque 7 horas da manhã para mim é complicado. Então tem a ver isso, tem a ver com se o meu biotipo é diurno, se ele é noturno, se eu dormi bem, se eu não dormi bem. Bom, Sandra, seja bem-vinda, vi que você entrou aí, a Rose também, espero que você goste do programa, mandem as dúvidas. E é isso mesmo, Ju, a gente tem que se analisar um pouco. Como que a gente descobre isso? Porque eu posso só fazer 7 horas da manhã, não dá para fazer à noite. É, exatamente. Se fosse pensar assim, Dani, qual é o melhor horário, né, para a gente treinar? Eu falaria depende. Depende por quê? Porque depende de um monte de variável. Por exemplo, as pessoas às vezes elas querem, como você disse mesmo, eu quero treinar, eu só tenho horário para treinar à noite, ou só tenho horário para treinar de manhã. Como que eu descubro, né, qual é o melhor horário? Primeira coisa, tem questionários na ciência que ajudam a você entender qual é o seu cronobiotipo, qual é o seu biotipo melhor e qual horário que você funciona melhor. Geralmente a gente é dividido em dois. Ou a gente funciona melhor de manhã, ou a gente funciona melhor à noite. Isso envolve um monte de coisa relacionada a trabalho, a questão de humor, a questão até mesmo de saúde, né? Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa que é vespertina, que gosta de fazer as coisas à noite, eu boto ela para treinar de manhã, a ciência fala que pessoas que são vespertinas e querem treinar de manhã, ela tem menos adesão a programas de exercício. Ou seja, se eu tenho um aluno que é vespertino, eu falo que é da turma do Batman, né? Se é o pessoal da turma da noite quer treinar de manhã, que às vezes é um horário, né, que ele consiga, tudo bem, ele tem maior tendência, ele tem a não aderir aos programas. Por quê? Porque o humor dele está diferente, o, a questão da cabeça dele está diferente, ele não está funcionando tão bem. Então, o ideal é você entender primeiro como o seu corpo funciona, qual horário que ele funciona, para a gente entregar o exercício. Se caso, se caso você não tenha, né, algum horário, tudo mais, aí o ideal é sentar e analisar qual horário que eu posso treinar, né? Então, desse resumo todo, eu poderia resumir falando assim, depende muito do que você pode, primeiro, porque vou colocar assim, o ideal seria todo mundo fazer exercício, né? Certo. Independentemente do horário. Mas se você puder fazer esse teste e verificar qual é o melhor horário que você consegue treinar, seria perfeito. E aí você teria maior adesão, a melhora de humor, e dentre outros mil fatores aqui que eu posso ficar falando, consequentemente, você teria uma saúde melhor, porque ajudaria na parte do sono também e Olha outras coisas mais. legal. Então, a gente precisa se observar se eu tenho mais disposição de manhã, de noite. A gente fala muito isso na questão de aprendizado, como você citou. Quando a pessoa quer fazer um planejamento, fazer algumas ações dentro de um treinamento, por exemplo, de mudança de hábito, e aí a pessoa porque viu o modelo, acordar às 5 da manhã, e às vezes não funciona para você. Eu sempre falo isso. Que observe. Eu, Dani, vocês acham que nesse ânimo eu sou diurna, eu sou mais noturna? O que vocês acham que eu sou?
Explique, deixe seu comentário aí. Acho que tá um pouco claro que a pessoa, né? Então, olha que interessante. Eu sempre estudei à noite, preferi estudar à noite. Hoje em dia eu vejo, dá 6 horas, 5h30, 6 horas da tarde, a pessoa tá aqui, ó. Lógico, eu comecei a atender, às vezes, 8 horas da manhã, como foi o dia hoje. Mas eu percebo que para eu ter esse gás todo, é do final da tarde para a noite. É muito interessante, né? É, sim, Agora, sim. eu queria só entender. Agora, por isso que eu sofri à tarde para fazer exercício contigo. De manhã para fazer exercício contigo. Agora a gente está entendendo, porque você não me explicou isso. Você falava, vamos, Ah, Dani. é. Eu falava, vamos, Dani. Agora você está entendendo. Era o que tinha Agora, na Ju, hora, né? hã? Não Era o entendi? que tinha, era o que tinha no É, momento, né? Então a é o gente que tinha. treinava lá. Eu dei meu melhor, juro. Assim, ó, meio dormindo aqui, fazendo um negocinho aqui, ó. Fazer agachamento, a pessoa dormir um pouquinho aqui, ó. Ô, Ju, me fala uma coisa. Tem pessoas que têm ânimo, eu já descobri isso, eu queria entender. Nos dois períodos, como são essas pessoas? Então, Tem Dani, ânimo tanto de manhã quanto de tarde. Eu sou dinâmica em todos os momentos. exatamente. Quando eu publiquei isso na minha página, e eu falei, ó, ou você é vespertino ou matutino, né? E as pessoas falaram assim, Júnior, eu sou... Não apareceu nada para mim lá, apareceu que eu consigo me adaptar aos dois. Isso é a grande maioria das pessoas. Pensar que o corpo humano, ele é altamente adaptável a qualquer circunstância. Eu acho o corpo humano incrível. Eu sou fã dele, sério. Eu gosto muito dele, porque assim, a gente é adaptável em qualquer ambiente. A gente é adaptável no frio, no calor, no inverno, numa guerra, quando a gente come demais, quando a gente come menos, quando a gente faz força, ele se adapta ao momento, ao ambiente que a gente vive. Isso é muito interessante. Então, quando a gente coloca esse cronobiotipo e às vezes as pessoas caem assim, nossa, o meu não deu nada, o meu é assim. E aí a pessoa ela consegue se adaptar melhor aos dois ambientes. Eu funciono bem à noite, eu funciono bem de manhã, que é a maioria da população. Tem as pessoas que têm a tendência maior de funcionar de manhã ou a tendência maior de funcionar à noite. E aí é Ok. interessante a gente entender essas daí, porque esse é o ponto chave. Eu funciono melhor de manhã. Ótimo. Então a gente precisa encaminhar os exercícios, fazer as suas atividades prioritárias, eu vou colocar assim, de manhã. Né? De manhã o raciocínio é melhor, de manhã tem algumas questões fisiológicas, né, que eu não vou entrar no momento, que são melhores de manhã. Então, eu gosto de mais da noite. Beleza. À noite também tem um aumento da temperatura, a pessoa fica um pouco mais flexível, ela tem um pouquinho mais de força, enfim. Tem as suas vantagens, os seus ônus e os seus bônus aí, né? De treinar de Sim. manhã e de treinar à noite. O ideal é que a gente descubra isso e essas pessoas que têm uma tendência maior de preferência, né? Eu gosto de treinar de manhã, eu gosto de treinar à noite. E se você tiver disponibilidade, ótimo. Vá e faça o exercício nesse momento. A gente depois, Dani, se quiser, a gente pode deixar o link, ou passar o link para as pessoas do Instituto do Sono. Eles têm um questionário que É. é bem interessante. A gente pode deixar até Tem, na sua bio também. tem na sua página? Tem sim. Gente, Lá ô, no, lá Tatá, no... coloca a rede social do Júnior, vocês entram lá e pode fazer o teste para entender Isso. isso aí. A Rose Opa! falou, preciso fazer exercício, mas falta um pouquinho de tempo. Talvez, Rose, você entendendo aí como você funciona, talvez nem seja questão de tempo, é de disposição mesmo. Às vezes você é mais diurna e aí chega no final do dia eu já estou exausta, eu não tenho energia para fazer exercício físico, Uhum. tenho outros afazeres, aí eu tenho que antecipar um pouquinho meu dia. Aí tem a ver com o sono, tem que dormir bem. Opa! Tem a ver com Ah lá, sono, sim. a Sandra falando pra gente, Dani, eu abriria a academia às 6 da manhã. Não ia mais cedo porque estava fechado. Quando eu tinha que ir à tarde, eu tinha que dormir 15 minutos depois de sair do trabalho para conseguir treinar, porque eu fico sem energia. Olha só que interessante, é isso aí. Olha lá o Manduco, o tempo de recarga através do sono pode variar. Eu, por exemplo, como com poucas horas de sono, eu já recarrego, não preciso dormir muito. E aí, quem não precisa dormir muito? Conte no tudo. Geralmente, o que que a gente escuta, né? A gente precisa dormir de 6 a 8 horas por dia. Não são 12, 10?
Mas pode variar, Dani. Pode variar de 4 a Ah, 12. Tem gente que precisa dormir uau! 12 horas. 12 horas? 12 horas, tem gente que precisa dormir. Aí ela precisa fazer o exame certinho para ver a quantidade correta de sono. E aí eu Ok, vou entrar de novo. Senso comum, geralmente as pessoas elas têm necessidade de dormir de 6 a 8 horas mesmo. É a média. A pessoa ela tá vai bom. se recuperar assim. Mas tem gente que dorme menos e tá ótimo. Tem gente que precisa dormir mais e tá ótimo também. Lembrando que cada pessoa tem a sua subjetividade e cada um tem o seu tempo certinho. Sim. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a gente precisa entender como você funciona, como eu funciono. Isso vai Oh, dar um start melhor. Até para, acho que foi a Dani, a Sandra, que perguntou aqui do exercício, né? Se que ela, ela falou que não isso, se tinha ela nenhum. souber, se ela tem essa noção olha, eu funciono melhor de manhã. E se ela tiver um tempo melhor, ótimo. Então, o caminho é esse, é a gente seguir. Em relação à pergunta do sono, não sei se eu consegui responder. Eu Sim, acho agora que. a, Pode a falar, única Dani, perdão. questão é, se a pessoa que precisa dormir mais do que 8, né, 10 horas, 12, como você falou, é possível Uhum. ajustar o sono, porque às vezes a gente não tem esse tempo para dormir mesmo. E aí, como a pessoa vai viver em déficit a vida inteira, como que é isso? Ah, e não existe aquele, eu só queria entender, acorda aí, Dani! O Helder, estamos acordadas aqui, ó. Eu queria entender assim, que se a pessoa que tem essa questão precisa dormir mais, ela vai estar sempre em déficit ou ela sempre vai estar indisposta? Como que é isso? Então, Dani, a, como eu disse para você, a relação do sono, o sono também é adaptável. O sono a gente precisa se adaptar a ele. Eu vou só citar um exemplo aqui para a gente entender como que funciona isso. Geralmente Tá tem bom. aquelas pessoas que velejam sozinha, eu não sei o nome. Tem gente que pega o barquinho lá e vai embora, né? Faz aquelas travessias do mundo, não sei o quê. Como que ela dorme? Se ela se ela a qualquer momento pode bater em alguma coisa lá. E aí, o que que acontece? Geralmente essas pessoas elas têm um sono chamado sono polifásico. Como que funciona esse sono? Ela faz o seguinte, ela dorme mais ou menos 15 minutos e fica acordada 1 hora. 15 minutos. Ela consegue treinar isso. Para que toda Olha hora ela só. olha no radar, fala, ó, daqui a 15 minutos não vai ter nada, então eu vou dormir. Aí ela acorda, ela fica nesse sono durante o percurso inteiro. E Sim. ela se treina para isso, né? Então, é possível sim a gente modular o sono. É possível sim. Com exercício Legal. fica melhor. Então, o ideal é, como eu já disse, acho que umas 3 ou 4 vezes, é a gente entender. Precisa, você consegue dormir, acho que dormir 12 horas, né? Eu coloquei aqui, são casos bem específicos e as pessoas precisam entender. Se ela tem isso, é alguém fora da reta, né? É alguém Ok. diferente. Mas se a pessoa dorme de 6 a 8 horas, beleza, ela tem uma vida útil boa, mas 12 horas aí já precisa ficar atento a essas questões. Ok. Há possibilidade de pessoas assim, mas ela está fora do senso comum, entendeu? Ok. A Val, ela falou pra gente aí numa mensagem que ela desde criança precisa dormir até 10 horas, que é o onde ela se recarrega. Ela já entendeu isso. Esses ciclos que a gente entende ou se conhece, vem da infância ou a gente na fase adulta vai ajustando? Como é isso? Então, Dani, a gente funciona da seguinte forma. A gente funciona assim, tem as nossas cargas genéticas e a gente vai sendo estimulado pelo ambiente. Essas coisas fazem com que formem o que a gente é. Né? Certo. Então, se a gente é estimulado a dormir cedo, por exemplo, eu nasci na roça, vamos supor, nasci na roça, Certo. trabalho, acordo cedo, a tendência de quando eu crescer, o ambiente me fazer dormir cedo, porque 6 horas da tarde já está meio escuro, o cérebro já começa, opa, o que está acontecendo aqui? Vamos desligar, e você já começa a ficar com sono, já ouve o galo cantar, já então a pessoa ela já começa a entrar, o ambiente faz com que ela fique assim. E repetitivamente acontecendo isso,
a pessoa começa a aderir àquilo. Sim. Assim como eu tirar uma pessoa desses lugares, da roça, e colocar ela na cidade grande. Ela vai começar a dormir 6, depois ela vai começar a dormir 7, 8, Ok. 9, enfim. E aí o ambiente vai variando também. Então a gente não pode só olhar um lugar e falar, ó, é isso. As pessoas elas vão se adaptando ao Claro. ambiente. As pessoas elas vão se modulando com o ambiente, né? E consequentemente o ambiente vai modulando ela também. Entendi. Então a gente tem que pensar dessa forma. Somos juntos, né? Somos juntos um ambiente também. Interessante. Ah, então quer dizer que eu posso adaptar aqui o cérebro e ser matina e ser da manhã também? Praticar às 6 horas da manhã com o Elder como o Sérgio? Posso também, né? Posso. Então tá bom, vou adaptar isso. Exatamente. Gente, o papo tá incrível. O Júlio tá contando tudo pra gente sobre o sono, como a gente pode melhorar nossa qualidade de vida. Segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais. A Sandra deixou uma pergunta, o Sérgio também já vai colocar no ar e responder tudo. Eu vou fazer uma pausa agora, Ju, e o pessoal que está nos assistindo, para falar um Ok. pouquinho dos nossos apoiadores. E agora tem uma surpresa aí, porque a minha apoiadora querida, que sempre está aqui conosco no programa, está ao vivo aqui com a gente. Vem para cá, Lúcia Calimã aqui conosco. Obrigada pela sua presença, meu amor. Obrigada. Que prazer incrível participar do teu programa e sempre com esses convidados que você seleciona com tanto carinho. E eu sinto um privilégio de estar aí junto com vocês. E deixo aí, para mim, praticar tem que ser de manhã. Tem que ser Ai, de amor. manhã. Você tem que levantar, e aí você se prepara e tem esse gás, e está até essa hora. Hoje eu estou aqui na loja, estou na loja da Floriano Peixoto, e super feliz de poder passar um pouquinho para vocês do que a gente tem aqui, né? E estamos trabalhando muito agora com a entrega, pensando muito nas pessoas que estão próximo a gente, né, para poder não ficar em casa bonitinho e a gente conseguir. Olha, eu vou te mostrar até o pacote. Olha que coisa linda que a gente Ai, acabou de fazer é para muito poder carinho. atender uma cliente. Então, quer dizer, você pode pedir e você vai receber assim, com todo esse carinho na Ah, sua casa. Olha que bacana, gente. né? É Então, essa muita é a delicadeza. ideia e a nossa proposta, né? De estar aí, assim, entregando para você. E hoje, com uma ideia nova, né? De trabalhar também um colã que você pode usar para aula, mas você pode usar para a vida, uma linha de jacar muito especial. E tem calças, tem camiseta, tem peças para natação, tem para fitness, tem para toda a família, tem para criança, tem para adulto, temos máscaras, né? Então, tudo que envolve assim o bem-estar é o que a gente se preocupa de levar para as pessoas, né? O conforto na prática do exercício, na prática do teu esporte e principalmente na dança, né? Que há 30 anos é o nosso carro-chefe aqui, é a dança. Então, nós estamos aí falando toda a mesma língua, estamos todos juntos, né? Procurando esse bem-estar, aumentar o desempenho do atleta, porque eu sinto que quando a pessoa vai praticar uma modalidade, seja qual for, né, o ciclismo, a dança, quando ele está bem vestido, quando ele se sente bem, que tem uma roupa confortável, que tem uma preocupação com o estilo, a performance dele cá para nós eu acho que é melhora. Então, é essa a minha proposta, né? De estar sempre levando o conforto, um tecido com tecnologia, é um tecido antibactericida, é um tecido que dê movimento, com proteção UV, né, nas peças de natação. Então, a gente tem sempre esse cuidado e esse carinho de estar levando para vocês o melhor que a gente pode oferecer.
Então, eu fico feliz, Ah, Dani, de estar aqui junto. sua Olha, um linda! carinho especial para vocês. O programa está ótimo. Estou adorando, estou curtindo aqui. E fica dado o meu recado. Então, precisando, nós estamos na loja da Rua Floriano Peixoto, 67, né? No Centro Comercial Gonzaga. Temos também na Lucas Fortunato, 175, e temos a loja em Cubatão também. Então, olha, em todo lugar tem uma Lúcia Calimã aí para atender vocês. Temos o delivery, tem a loja online. Então, agora dá para você fazer sua atividade física e está assim, ó, bem arrumadinho, com preço muito especial. Tá bom? Pronto, E em que breve nós linda! vamos... Tem muita coisa para falar, é 5 minutos só. Uma hora a gente marca o programa para Ô, passar tudo que nós temos para vocês. eu já te convidei, eu sei que precisa arrumar espaço na sua agenda para mim. Ô, Ah, Lúcia, oi. ó, gente, entra no site da Lúcia Calimã, tem coleção nova, como ela falou. A Lúcia fez uma live do Dia das Mães. Entra no canal do YouTube dela, que é novíssimo. A live tá lá até o final da semana. Tem desconto que tá valendo ainda, então vale a pena conferir. A Lúcia também tem novidades: pijamas de malha, flanela, delícia. Entra lá, curte, né? Vê, procura, que o friozinho tá chegando, então a Lúcia vai cuidar de você com carinho. Obrigada, meu amor! A gente te Beijo! espera aqui numa Tchau próxima. Sucesso, boas vendas. para vocês. Querida demais, tá vendo que ela é querida? Porque ela é assim, uma fofa. Gente, eu vou chamar os demais apoiadores, a gente já volta, é rapidinho, né? Até daqui a pouco. Aguenta aí. TV Tudo Praia Grande Litoral. Odonto Company apresenta Maiores do Mundo. Everest, a maior montanha do mundo. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E ser a maior do mundo é uma grande conquista. Mas chegar a esse topo só é possível porque, além da maior, a Odonto Company se esforça em ser a melhor. As melhores condições, as melhores clínicas, os melhores profissionais. É o caso de fazer uma prótese? Vai logo na maior do mundo. Um implante? Vai logo na maior do mundo. Um botox? Aparelho? Não entre em fria. Vai logo na maior do mundo agendar uma avaliação. Acesse o site ou mande mensagem no inbox. Odonto Company, a maior do mundo. Agora vem cá, dá pra desligar o ar-condicionado? Tá um frio, né? Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. E estamos ao vivo aqui na Rádio TV aqui do Praia Grande Litoral, programa Insights com Dani Dutti. Eu espero que você esteja aproveitando muito e hoje tem aí muitos insights com esse tema tão importante, né? O sono, exercício físico, como a gente pode se sentir mais ativo ou não. Tem umas perguntinhas que ficaram para o segundo bloco. Chega aí para a gente desvendar tudo isso, Júnior! Júnior, a Sandra perguntou, coloca a pergunta dela, por favor, Tatá, sobre a melanina, né? Como é que funciona isso no nosso organismo, que é a questão lá. E quando existe uma queda da produção da melanina, né? Isso interfere no sono. E quem não sabe o que é melanina, conta um pouquinho para nós. Então, melatonina é um hormônio. Melatonina, já falei isso, errado. Aqui, isso. Ela está envolvida. O que acontece? As pessoas elas geralmente falam que ela é o hormônio do sono. Tá bom. Ela faz o seguinte, ela auxilia, ela não auxilia. Deixa eu tentar explicar de um jeito mais simples.
conforme vai ficando escuro, ela aumenta. Então, ela é um indicador. Não que ela haja diretamente envolvida ao sono. Tá? Então, a melatonina está ligada, relacionada a isso. A indução do sono, ela, se eu for procurar na ciência, assim, por que que a gente dorme? A gente, geralmente, a ciência ela não vai conseguir explicar, porque tem um monte de coisa que acontece ali no sono. Eles não sabem explicar, o sono serve para isso. Tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso. E a melatonina, ela está envolvida com mais a parte da escuridão do que com a parte de sono. Logicamente, se está escuro, o corpo ele já começa a ter as suas ativações fisiológicas ali para induzir ao sono, né? Mas não que seja diretamente ligada à melatonina. Que ela seja proporcional. Quanto mais alta a melatonina, maior a parte de sono. Ela só... Deu para entender? Deu. Só uma coisa, então. Dormir com luzinha acesa, abajur, isso prejudica um pouquinho isso. Com certeza. Eu queria até falar... falo isso. Eu até queria falar um pouquinho sobre qualidade de sono. Porque, assim, sono é o seguinte, todo mundo precisa dormir. Mas todo mundo dorme bem? Exato. Geralmente... A pessoa falando, vivo com sono, devo ser de 12 horas, Tainara, bem-vinda. O Arthur falou, é assim, Júnior. Então, geralmente, a gente não tem uma qualidade de sono boa. A gente precisa fazer com que o ambiente do sono seja bom, para que a gente possa dormir com qualidade. Gente, isso é tão importante, tão importante. A gente, é o que eu falo, a gente precisa levar o sono mais a sério. Sabe? De tirar as coisas, dormir bem. Dormir bem faz tantos benefícios. Sim. Eu vou citar só alguns aqui, tá? Para a gente entender. Mas antes, deixa eu só... Eu respondi a pergunta. Deu para entender? Então... A parte da melatonina, ela não está envolvida diretamente. Tá. Sandra, se não ficou claro, manda aí. Você manda aí de novo, que ele explica de novo. Manda que ele explica de novo. Aí eu entrei na questão da luz. Então, TV ligada, luz ligada, então não ajuda. Tudo. Celular. Dorme assim, ó. Exatamente. Celular. Porque o celular é o seguinte, geralmente as pessoas elas colocam a parte de notificação, vamos supor. Lá, toda vez que chega uma mensagem, a pessoa plim, liga ou... O nosso cérebro, e isso é tudo planejado, né? O nosso cérebro, ele vai fazer o seguinte, você está quase pegando no sono, e aí tem a notificação. O que vai acontecer? Você vai acordar. E a gente tem as nossas fases de sono, que é o que eu quero falar para vocês, o seguinte. Conte-nos. Os ciclos do sono, ó. Eu vou tentar explicar rapidinho. Tem tempo ainda, né, Dani? Tem, fica tranquilo. Então tá bom. Eu falo com o Tatá aqui, umas 3 horas. Não, mentira. Tatá, pelo amor de Deus, aí. Me deixa... É que deixar falar, eu vou embora. A gente tem 2 fases de sono, vou colocar assim. Tem a fase de sono que é o não REM, N-REM, e tem uma fase chamada REM. A fase não REM, ela é dividida em 3 partes, que é pensa assim numas ondas cerebrais. A gente tem a vigília, a onda é bem fininha assim, ó. Conforme vai passando da 1, 2, 3, a onda ela vai ficando mais alta. Mais alta, mais alta. E o sono REM, que é um sono mais profundo, ela é muito parecida com a vigília. De novo. O sono mais profundo é o sono 3, o N3, né? E o sono REM. Por que esses sonos são importantes? Eles estão diretamente ligados à recuperação física e, vou colocar assim, assentamento de memória na nossa cabeça. É onde que as memórias se firmam. É onde que tudo que você fez no dia, ali acontece, no sono REM. Então, olha só, para você chegar no sono REM, você tem que passar da vigília, passa pelo 1, passa pelo 2,
passa pelo 3, aí chega no REM. Olha o quanto que você tem que caminhar na noite para você chegar no REM. Então, é importante que a gente tenha um sono bom, um sono profundo e um sono que você acorde revitalizado, vou colocar assim. Ok, revigorado, revitalizado. Exatamente, que é muito difícil hoje em dia. Às vezes a gente fala de sono com as pessoas, você dorme bem? Ah, durmo. Ah, como que é o teu sono? Ah, acordo 4 vezes, 5 vezes na noite. Ah, viro para lá e para cá. Qualquer coisa me acorda. Qualquer notificação do celular eu desperto. Qualquer coisa me acorda. Opa, isso é indicativo que você não está tendo uma noite de sono boa. E aí Sono a gente leve, então. Olha só, se você, olha que doido, se você não recupera, se você não chega nas ondas lentas de sono, o seu corpo não recupera. O seu corpo, ele não produz alguns hormônios também. Eu vou colocar um hormônio que é bem comum aqui, que é o GH. Ou seja, se você não dorme, para a criançada, se de alguém estiver ouvindo aí, se a criança não dorme bem, ela não vai crescer bem. Olha só que loucura. Pode ser que seja isso. Por isso que eu... Será que foi isso? Eu não sei. Não, a genética mesmo já foi provado. Então as pessoas precisam levar o sono mais a sério. Se a pessoa não dorme bem, ela não vai memorizar bem. Olha só, falo que a amnésia é um negócio que pode ter a consequência por conta do seu sono, não é só déficit de atenção. Exatamente. Ou, lógico, uma boa alimentação, você tem outros fatores, mas o sono é de grande relevância. Precisa levar mais atenção a isso, dar mais importância para a nossa qualidade de sono. Olha que importante. Exatamente. E Dani, vou te falar, o exercício, ele é carro-chefe em alguns distúrbios do sono, ele auxilia em alguns distúrbios, como... Caramba, eu esqueci o nome agora, fugiu, me deu branco. Mas enfim, ele auxilia em alguns... Você não dormiu bem essa noite, por isso deu branco. Minha memória não tá muito boa hoje. Isso que você vai falar agora responde a pergunta do Sérgio. Sono leve, o exercício ajuda a sono leve? Então ajuda. Ajuda. Porque assim, o exercício ele vai fazer o seguinte, ele aumenta a latência das ondas lentas, certo, e aumenta o tempo também no sono REM. Ou seja, o exercício ele ajuda a pessoa a ter uma recuperação melhor. Olha que louco, o exercício é um negócio estressante que as pessoas te esculacha lá, né? Você sai todo quebrado e fala, como que esse negócio vai me ajudar na recuperação? Sim. Ele auxilia na recuperação e ele auxilia também na parte de memória. Ele vai te ajudar a frisar. Se você estuda, faça exercício também, que ele vai te ajudar a frisar a matéria que você estudou, as coisas que você tem, a lembrar as coisas, né? Porque a memória vai ficar mais ativa. Então, o exercício ele entra diretamente ligado a isso, o sono e o exercício. Você precisa treinar bem. E aí a gente volta à parte do cronotipo, né? Falando Sim. que os horários também são importantes, mas não assim é necessário que seja naquele horário, sabe? Eles são importantes, sim. Vai te trazer mais qualidade, mas o apelo é que as pessoas façam exercício. Isso é o mais importante. Ô Ju, tem a ver, o sono tem a ver com a imunidade também? Claro, Daniel. Assim, se você não dorme bem, o seu corpo ele não vai estar bem. Ele não vai estar bem. Ou ele não vai ter se recuperado bem. Então, se você não dorme bem, consequentemente, o seu corpo vai estar mais propício a infecções, a doenças, né? Principalmente doenças do trato respiratório. E aí as pessoas ficam geralmente mais doentes porque não dormem bem. Então, tá diretamente ligado a parte imune, né? O nosso sistema imune com a qualidade do sono. Qualidade. Lembrando que qualidade não é quantidade também. Olha só. A Heloísa comentando que tem alguns problemas com sono.
Ela falou que dorme cedo, acorda bem cedo, a vida inteira acordou nesse horário, ela comentou comigo, e ela tem alguns problemas. Não é um sono de qualidade, interessante. Sim, sim. É, E a é interessante, Dani, para a Heloísa, ela entender, né? Entra lá na bio, faz o teste do cronotipo, entende. Eu posso auxiliar se ela quiser também, depois ela pode me chamar para a gente fazer um teste relacionado à qualidade do sono, para ver como que é o sono dela. Para ver se o sono dela é bom, se o sono dela é ruim, e entender, né? O que eu quero hoje é que as pessoas entendam como que elas dormem, como que elas reagem às variações do dia. Às vezes a gente está num processo tão doido, né, da nossa vida aqui, correria. home office, que a gente nem dá conta. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e quando vai ver, desencadeia. Ah, porque eu tô sempre resfriada, eu não consigo, por exemplo, desenvolver massa muscular. Às vezes tá envolvido isso, às vezes é só ajustar o sono. Então é Dores no corpo, exatamente, o humor exatamente. também muda, né? Muito. Primeira coisa relacionada a essas questões psicobiológicas que a gente está tratando aqui é mudança de humor. Mudança de humor. É primeira coisa. Se você já acorda já ranzinza, aquela pessoa de Rabugento. rabugenta de mal com a vida, opa, já fica atento aí que tem alguma coisa errada com a qualidade do seu sono. Perfeito. A mamãe do Arthur falando aí, ele já ouviu o programa, tá vendo? Ó, e já viu que para crescer tem que dormir bem. É isso aí. É Vamos, isso vamos já daí. aprendendo desde cedo. Muito bom. Você Que sabe, Lu, que legal. a minha mãe ela percebeu que o nosso rendimento na escola de manhã não era tão bom quanto à tarde. Ela trocou o período, né, do nosso aprendizado, porque ela percebia que a gente acordava letárgico, acordava com humores diferentes. Apesar de dormir bem, a gente não tinha esse dinamismo. E aí ela ajustou e a gente depois aí virou CDF, virou nerd. Culpa dela que eu sou assim estudiosa. Não, E é mas que legal, verdade. Dani. Que Olha que legal interessante. Os pais podem que... então prestar atenção no como o filho está reagindo. Então, vai ter que ir Exatamente. para a escola. Não, às vezes não está funcionando nesse horário. Exatamente, exatamente. Que legal que a sua mãe conseguiu perceber isso. Que isso é algo bem sutil, sabe? Olha, ver essa qualidade de como vocês funcionam de manhã. Então, fiquem atentos, né? Primeiro a você, né? A ver como você funciona de manhã, ver como você funciona à tarde, à noite. E depois, caso vocês tenham filho, sim, e verificar lá, dar uma olhada, ver o desempenho dele. Geralmente as pessoas funcionam melhor, questões de raciocínio, melhor de manhã. Sendo Ok. que as provas de faculdade e tudo mais, às vezes as pessoas colocam de manhã, por causa disso. E jogos, competições à tarde, já perceberam? Sim. Brasileirão é à tarde e à noite. Raras exceções de manhã. Por quê? Porque de manhã o corpo, fisiologicamente, ele não está preparado. Eu vou colocar assim, tá? É bem sutil isso. Mas Ok. geralmente os jogos são de tarde, pensando numa temperatura maior, a pessoa tem mais força na parte de Sim. tarde. Enfim, tem um monte de coisinhas aí que a gente pode ficar falando Ah, e aí vai embora, né? Mas o ideal é você se perceber em relação a isso. muito. A gente pode estar falando aqui mais umas 4 horas. É, Ó, o Sérgio então. colocou o link. O Sérgio colocou o link aí pra gente, mas a gente tem na página do Júnior, lá ele pode tirar dúvidas também. A Miss Letícia colocou pra gente que eu acho legal isso que ela colocou. Eu posso dormir 18 horas, eu acordo com sono. Tem muitas pessoas que relatam isso, que dormem às vezes muito e ainda acordam com sono. Como é isso? Explica pra gente. Então, Dani, isso como eu disse, né? É subjetivo. As Tá bom, pessoas elas têm características que às vezes não só estão relacionadas a sono. tá bom. Às vezes não pode ser só o sono. Às vezes ela dorme bem, às vezes ela come bem, às vezes ela faz exercício bem. Só que a pessoa, às vezes ela tem um déficit de alguma vitamina. Pode Ok. ter, pode ter outras variáveis envolvidas. Então, não consigo identificar, assim, o que Tá pode bom. ser. Precisaria dar uma estudada melhor sobre isso. Ok. Mas,
Mas, porém, se a pessoa realiza exercício físico, ela tem uma disposição melhor. Então, às vezes, a pessoa é sedentária, ela dorme bem, e aí ela precisa de um tempo maior. O corpo, como eu disse para você, o exercício ele faz com que o seu corpo fique adaptável ao estímulo. Se você treina força, o corpo fica forte. Se você treina corrida, o corpo fica mais resistente a capacidades cardiorrespiratórias ali. Então, os dois eles vão estar envolvidos a trazer mais vigor, eu vou colocar assim, para a pessoa acordar melhor e fazer as suas atividades melhor. O corpo vai ter mais disposição para treinar, ou para ter a sua vida diária aí, né? Então, precisa ser esse olhar que eu trago é um olhar mais investigativo. Opa, se eu estou dormindo 18 horas, se eu estou dormindo 12 horas, e eu ainda me sinto cansada, ou me sinto cansado, né? É interessante investigar, entender o porquê que você tá dessa forma. Boa noite, Maria Luísa. Espero que você esteja aproveitando e gostando. Todos vocês que estão aí, tá quase acabando. Deixa a última dúvida, coloca o último comentário do Júnior. Eu queria segurar ele aqui, mas não posso, né? Então deixa aí. Ju, então quer dizer que se eu sinto déficit de sono, pode ser vitamina, pode ser algum déficit mesmo individual, preciso pesquisar um pouco isso. Uhum. Lembrando que são 18 horas, mas o quanto de qualidade teve nessas 18 horas de sono, se a gente colocar assim, às vezes eu dormi no picadinho, eu dormi com a televisão ligada, e aí eu não entrei naquele sono profundo que o Júnior estava explicando, né, dos 5 passos aqui, daquele sono REM. Então, isso tem que analisar, porque eu durmo muitas horas, mas não com qualidade, então não foi revigorante, como o Júnior disse. Essa história de querer, eu vou dormir no final de semana para compensar a semana. Isso não se recupera assim, Júnior? Às vezes, preciso recuperar meu sono. Geralmente, quando a gente tem um déficit de privação de sono na semana, acontece isso sim. Dá para colocar na conta, recuperar? A gente, na realidade, tem um efeito como emagrecimento, né? A gente tem um efeito rebote, que a gente chama, que você vai se privando na semana, e aí o corpo ele tenta recuperar tudo aquilo de uma vez. Você deu para entender? No final, você vai se privando na semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sabe? No fim de semana vou dormir o dia todo. Por ele estar cansado, ele vai ficar lá quietinho e vai dormir. Mas, pensa na semana. Pensa comigo, isso é saudável? Fazer dessa forma? Pensa numa questão longo prazo. Isso vai ser saudável para mim? Se eu ficar me privando todo dia? Sim, vou dormir 2 horas, chega no final de semana, eu vou dormir 12. Olha o que está acontecendo. Você está gastando 5 dias da semana usando sono só os sonos de ondas rasas, né? Que você não consegue ter uma boa memorização, uma boa capacidade de memória. E aí chega no fim de semana, você quer descer. Meu olhar, não é saudável. Sendo que tem grandes problemas quem trabalha, né, à noite. Então, as pessoas que se privam de dormir, né, por trabalhar de turno, geralmente tem maior tendência em adquirir doenças, né? Então, é bem complexo esse assunto de sono também. Sono e trabalho. Aí a gente falaria mais umas 12 horas. Mais vezes. Quem quer que o Júnior volte? Aí a gente fala mais uns 3 dias, viu? Pode ficar tranquilo. A Heloísa falou que a dona Valdirene, que é uma senhora de 84 anos, ela dorme com facilidade. Ela sentou, ela dormiu, né? Então, as pessoas mais idosas, você que trabalha com idosos, tem essa questão, né? De relaxou, dormiu. Por que isso acontece? Então, tem a tendência de 3 pessoas, eu vou colocar aqui. Lembra do cara da vela? Que a gente falou aqui que ele consegue dormir? Certo. O sono dele é polifásico. Ele consegue dormir, ele tem autonomia. Isso, ele tem autonomia, ele consegue dormir e acordar. Aí eu vou colocar um bebê e vou colocar o idoso. Os 3 têm sono polifásico aqui.
Os três têm essa tendência. Então, o bebê, o que ele acontece? O bebê, ele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, Certo. dorme, acorda. Até ele começar a entrar num ciclo, né, da sua vida lá. E o idoso, ele começa a perder essa autonomia. Aí ele começa a dormir, acordar, dormir, acordar, dormir, acordar, dormir, acordar. Certo. Isso também tem a ver com a questão de sedentarismo. Se a pessoa ela é menos ativa, ela vai ter maior tendência a ficar parada e, consequentemente, maior tendência de ter sonos polifásicos. Se você tem 30 anos e você já tem um sono polifásico, meu amigo, corra para uma academia. Não, brincadeira. O sonífero aqui, meu Deus do céu. Exatamente. Tem gente que não se aguenta. Igual o cachorrinho e o gatinho, acorda e dorme o dia inteiro. Só eu tenho sono polifásico. Ô, Júlio, eu preciso começar a encerrar, que eu não queria. Eu queria entender sobre aquele ciclo, se é de 1h30, que tem os aplicativos que ajudam a entender quando entra nesse sono profundo, quando não entra. Né? Não dá para a gente falar disso hoje, mas acho que é interessante a gente pesquisar. Mas eu queria entender só uma coisa: pequenos cochilos, para a gente trazer, como a Sandra comentou, ficar no meio do dia, tive um intervalinho, eu preciso ir até uma longa jornada. Até que ponto é um cochilo e até que ponto eu já entro num sono que aí eu fico mais cansado ainda? Tem algum estudo que fala sobre isso? Eu vou falar, mas bem rápido assim. Tá. A questão do sono, por exemplo, os países europeus ou os latinos também, se eu não me engano, tem alguns países latinos que eles têm aquele chamada siesta, que é aquela sonequinha. Siesta. Opa! Esse sono falam, né? Os estudos mostram que faz um benefício extraordinário. É muito bom. As empresas, tem algumas empresas que aderem a isso, né? As pessoas tiram uma soneca em grupo, a empresa fecha durante 1 hora depois do almoço. Falam que o desempenho dos profissionais aumentam, assim, 50% a 60%. Sim. É muito bom. Então, a pessoa, ela precisa, por exemplo, 20 minutos, sabe? Coisinha, não é dormir 3 horas, né? Não. Depois. É sono bem pouquinho mesmo. Eu ouvi dizer, né, dentro dos estudos que a gente pesquisa, até 40 minutos, passou disso, você já começa a bagunçar aqui. Exatamente. Dani, quer que eu responda sobre o aplicativo? Ou deixa para a próxima? Fale, não entendi, cortou um pouquinho. Quer que eu explique sobre o aplicativo, como que ele descobre se você dormiu bem ou não? Tá, dá 1 minuto pra gente, por favor. É rapidinho, eu prometo que eu vou ficar quieto. É o seguinte, como que a gente sabe que a gente está dormindo bem? Como que esses aplicativos sabem? Esses aplicativos têm um negócio chamado actímetro, que ele mede a parte de movimento, né? Então, como que eu sei que o aplicativo me deu passadas, eu corri, ele mede o movimento do braço, né? Então, quanto você movimenta, ele acordou, ou ele não está num sono tão profundo. Sonos profundos tendem a ter atonia muscular. Você não se mexe. A pessoa pega no seu braço e faz assim, ó. Se você puxa o braço e, cara, que susto que eu tomei aqui, meu Deus. Você não estava num sono profundo. Entendeu? Então... A apneia, quem tem apneia... aí já é outro assunto. E aí, se você consegue olhar para uma pessoa, você tem contato com uma pessoa, lembra do sono REM. O REM significa movimento rápido dos olhos. Sabe quando a pessoa está dormindo e o olho dela fica assim, ó? Vocês já viram isso? O olho da pessoa fica assim, não gosto muito dessa sensação de olhar isso, não. Parece que a pessoa, quando o olho dela está dessa forma, assim, ó, o movimento rápido dos olhos, ela está em sono REM, em um sono profundo. Opa, legal. Deixa a pessoa quietinha lá, deixa ela dormir. Se você pegar no braço dela, ela vai soltar. Então, o aplicativo, ele sabe por isso, através do movimento. Pronto. Não falo mais nada. Fantástico! Eu quero mais! Tem muita coisa para falar, que nem eu citei da apneia, né? Que a gente quem tem que fazer um tratamento, tem que cuidar, porque o sono não fica com qualidade mesmo. Quem tem rinite, sinusite, gente, tem que correr atrás, porque, né? Não vai. Me sinto cansado, vai atrás, porque quem colocou o último comentário é a mamãe do Arthur.
que ela fez um comentário. O Júnior falou um pouquinho sobre isso. Às vezes, ela colocou o último comentário agora. Às vezes é importante você. Eu mesmo muito cansada, né? Que eu tenha dormido muito, eu não consigo acordar mais tarde, dificilmente consigo tirar um cochilo. O organismo já acostumou, mas ele falou que nós somos adaptáveis. Às vezes, um profissional consegue te auxiliar nesse treino de como fazer seu organismo se adaptar e não te deixar tão cansada. Lembrando que tem vários fatores, não só o sono. Ai, Júnior, eu amei! Gente, vale hoje colocar assim, fica mais. Obrigada pela sua presença. Para encerrar, Júnior, eu quero agradecer a presença de todos, né, dos comentários, espero que tenha sido incrível. Para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente e falasse um pouquinho como a gente te acha, onde você atende, como que a gente pode falar com o Júnior. Joia, eu atendo, tem as minhas redes sociais, né, pelo Instagram. Eu atendo consultoria online, eu faço avaliação também através dessa consultoria para entender. A minha função é fazer com que as pessoas, como eu disse no começo, né, fazer com que as pessoas gostem e curtam fazer exercício. Isso é só uma das variáveis que eu analiso. Eu analiso muito mais coisas. Eu vejo o exercício como uma prática primordial, necessária no movimento que a gente vive. As pessoas precisam fazer exercício, as pessoas devem fazer exercício e as pessoas precisam de auxílio. Sabe, o Brasil é um país que tem uma taxa de adesão baixíssima à relação ao exercício, por mais experiências, enfim. Entender que quem está me assistindo, que eu posso te auxiliar, eu posso te ajudar. Se você quiser, a gente conversa. Mas eu gostaria muito que você realizasse exercícios. Para mim, se você começar a fazer exercício, eu já ganho um ano. É isso. É uma delícia falar com o Ju, tá vendo? Ele vai te dar todo esse carinho, todo esse incentivo e apoio. Procurem o Júnior, sigam ele no Instagram, ele dá várias dicas. Obrigada, meu querido, pela sua presença. Eu que agradeço, viu, Dani, pelo convite. Né, pela sua doação aí, pela sua generosidade, quanto conhecimento você passou para a gente. Espero que vocês, gente, tenham aproveitado ao máximo. Compartilhe esse programa com quem não conseguiu assistir, porque realmente foi de grande valia. Obrigada, de coração, viu? Eu que agradeço, viu, Dani? Agradecer ao Tatá também pelo convite. Foi muito bom ter falado aqui. Eu sou um pouco tímido, né? Então, às vezes eu gaguejei um pouquinho. Eu espero ter respondido todas as perguntas aí. E se alguém tiver alguma outra dúvida, pode me contatar que estarei à disposição. Querido, contactaremos sempre por esse carinho. Gente, o Júnior já cuidou de mim e eu falo, né? É um querido. E a Dani não é atlética, então penso que ele teve um trabalho. Bom, que eu sou adaptável, né? Então, Opa! gente, um beijo imenso. Quinta-feira que vem, às 8 da noite, estaremos de volta aqui no programa, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Eu espero por vocês. Boa semana e boa noite de sono. Vocês lembrem do Júnior antes de dormir, né? Assim, vou lá desligar a TV, desligar o celular, notificação, põe lá para não vir o celular. Tenham uma boa noite de sono. Cuidem de vocês. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, queridos. Obrigada, Ju.